A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, igreja, que o Senhor possa esta manhã, possa estar junto conosco, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o seu Espírito Santo, a estar nos orientando. Que gostoso é estar refletindo a palavra do Senhor. E eu escolhi um tema para os irmãos aqui, para essa escola bíblica de hoje, para nós estarmos refletindo sobre líderes, sobre liderança, sobre líderes fiéis e líderes infiéis. Então, para isso, nós vamos buscar na Bíblia algum exemplo. A Bíblia inteira nos mostra exemplos sobre isso, mas especificamente eu procurei aqui no livro de Números para a gente poder estar compartilhando com os irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Números, no capítulo 13. No capítulo 13 de Números, nós vamos já estar aqui. O título é Atitudes e Consequências de Líderes Infiéis e Líderes Fiéis. Tá bom, irmão? No livro de Números, capítulo 13, no versículo 30, diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que coisa linda, irmãos. Nós vemos aqui que essa passagem, a título de introdução, é o momento onde que Moisés ele manda os espias, e os espias vão na terra, eles vão entrar lá em Canaã, e como nós todos sabemos, 12 espias vão lá, depois eles voltam, e 10 deles rejeitam, 10 deles eles começam a colocar o seu, e eram líderes, irmãos, eram pessoas, esses espias, não era qualquer um que Moisés escolheu, era um príncipe de cada tribo, seria as pessoas da liderança de cada tribo, para ir lá, para estar vendo essa terra e para poder trazer um diagnóstico. Mas nós vemos ali que o diagnóstico deles é gigantes, situações difíceis. Eles tiraram completamente a visão, a promessa que Deus tinha feito para eles, toda aquela segurança, todos os milagres que Deus operou junto àquele povo para poder tirar eles do Egito. Mas na hora deles entrar na terra prometida, na hora deles ir lá, e eles viram todas aquelas maravilhas que a terra tinha, que era uma terra que mana leite e mel, mas ali nós vemos que aquele povo ali passou agora a ficar com medo e na verdade se pôr contra sobre aquela liderança de Moisés, de Arão, se pôr contra o posicionamento de fazer o que Deus tinha pedido. Entra na terra, tome posse, essa terra que eu os prometi, tome posse, entre nela. Só que ao contrário, nós vemos que, vamos ver dois personagens que se posicionou, foram líderes fiéis, falaram: não, peraí, tem uma promessa, Deus me deu essa promessa, deu essa promessa ao povo. E como nós lemos aqui no livro de Números, no capítulo 13, no versículo 30, o posicionamento deste personagem aqui de Caleb. Caleb então fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O líder se posiciona a favor do alvo, se preciso for, se rasgam, se desgastam e assume o risco de ser rejeitados. Nós vemos aqui que Caleb ele sofreu grande oposição, porque a partir do momento que ele se põe a favor o que Deus tinha dito, a cumprir o que Deus havia prometido, então ele sofreu oposição. Vamos dar uma olhada? Em Números, no capítulo 14, de 7 a 10. Vamos dar uma olhadinha aqui para a gente ver sobre isso. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa.
Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará a terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Irmãos, aqui nós vemos agora aqui esse discurso de Caleb em favor de Moisés, em favor, né, dos planos de Deus, porque ele tomaria posse disso daí. E o que nós vemos no versículo 10 de Números 14, do versículo 10? Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O que nós aprendemos com isso aqui, irmãos? Que quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós vamos ter oposição. E muitas vezes, irmãos, o que acontece? Nós achamos que a oposição, muitas vezes nós achamos que a oposição ela vem de fora, né? É algo externo, né? Não é dos nossos, não é dos nossos amigos, né? Como aqui não era, essa oposição era do povo que foi liberto por Deus. Essa oposição aqui não estava sendo lá dos gigantes, não estava sendo lá dos cananeus. A primeira oposição que o povo aqui fiel a Deus enfrentou foi entre os seus. E é uma coisa importante para a gente refletir, né? Para nós pensarmos, a própria palavra de Deus, ela fala sobre essas oposições internas que acontecem, né? Quando nós queremos fazer a vontade do Senhor, dentro da nossa casa, dentro da nossa congregação, né? Muitas vezes nós encontramos essas oposições, e essas oposições às vezes elas não são externas, elas são oposições às vezes internas. Esse povo conhecia, esse povo sabia o sofrimento que eles tiveram, esse povo aqui eles acompanharam, né? Todos aqueles milagres que Deus operou para tirar o povo lá do Egito, né? Abriu o mar para eles passarem, né? Alimentou eles com pão, alimentou eles, né? Deu água para eles. E todo momento estava com eles. Agora era o momento deles entrar na terra, e ali eles rejeitaram, né? E ainda quiseram apedrejar aqueles que falaram: não, vamos aí, vamos continuar. Então aqui nós vemos a oposição de Caleb, de Moisés, de Arão, Josué, líderes fiéis, falando: não, vamos lá, animando o povo. Mas nós vemos aqui ao contrário, aqueles outros 10 espias se reuniram em congregação, falando: não, vão apedrejar eles. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa triste, né? Nós vemos que bem mais lá para frente, quando nós vamos estudar a história dos reis, no finalzinho da vida de Davi, né? Davi ele não estava guerreando mais externamente, né? Davi não estava mais ali guerreando contra os povos, né? Ele estava ali quando ele vai passar, no final da sua vida, quando ele vai passar o reinado para o seu filho Salomão, ele dá umas instruções para Salomão, que é uma coisa maravilhosa para a gente pensar. Olha que coisa interessante. Dá uma olhadinha, irmãos, no livro de 2 Reis, a partir do versículo 2 Reis, a partir do versículo 1, né? Aproximaram seus dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Aí no versículo 5 diz assim: e também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos 2 chefes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter,
os quais matou e em paz derramou sangue de guerra e pôs o seu sangue de guerra no seu cinto que tinha nos lombos e nos seus sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam a sepultura em paz. Porém, a Barzilai, Gileadita, usarás de beneficência, estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram eles a mim quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Nós vemos aqui, irmãos, o rei Davi dando conselhos para Salomão, para tirar todas aquelas oposições que estavam internamente. Joabe era um comandante, era um comandante que foi fiel a Davi um bom tempo, estava no reinado, mas houve um momento que houve uma desobediência que atingiu o próprio rei Davi, de levar 2 pessoas, sangue inocente, matar aquelas pessoas. Então ali o próprio rei Davi, na sua imensa sabedoria, ele sabia que ele precisava dar orientações para o seu filho, porque para Salomão ter um reino, como foi um reinado de paz em Salomão, primeiro ele precisava tirar todos aqueles conflitos, todas aquelas oposições internas, teria que dar um jeito de eliminar. E depois nós vamos ver, sobre a oposição, nós vemos Salomão depois tratando com Adonias, que era o seu irmão que quis tomar o reino, nós vemos ele tratando com Joabe, nós vemos ele sendo bom com Barzilai, nós vemos também aqui ele tratando com as pessoas que realmente estavam ali em desacordo com o reinado de Davi e também com o seu futuro reinado, e também ouvindo os conselhos do seu pai para também ser fiel com quem foi fiel a ele. Olha que coisa interessante. Então às vezes nós olhamos aí o mundo aí fora e nós vemos alguns líderes, que às vezes traem o outro, prometeu ir até o fim e às vezes não vai, e nós vemos também que tanto de um lado, quando um faz promessa e não cumpre. Então nós vamos ver, irmãos, que o mundo se corrompe, o sistema quebra, o homem ele tem essa tendência dessa corrupção, dele não cumprir o que ele promete, mas só que Deus continua sendo Deus. O trono do Senhor ele é inabalável. Então nós vemos não só aí fora, mas nós vemos também, porque a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia não nos esconde nada, Nós como vamos ver ali, porque quando nós vamos ver esses personagens aqui da Bíblia aqui, nós vemos que Davi está dando conselhos para o seu filho. E depois nós vamos ver o Salomão, ele tratando para resolver todos esses problemas internos, tratando com o Simei, que foi muito opositor a Davi. Ele era parente de Saul, e ele, quando o Davi estava fugindo do seu filho Absalão, ele foi opositor demais, ofendia demais a Davi. Então nós vemos aqui, irmãos, um tratar do Senhor, um tratar de Davi com esse povo. E nós voltamos aqui, voltando no livro de Números, só para a gente aqui, nós fomos ali para a gente ter mais um esclarecimento. Então nós vemos aqui que quando um líder fiel ele quer fazer a vontade do Senhor, há essa oposição. Que coisa triste, irmãos? Mas nós podemos ver as consequências de ser fiel, A Bíblia nos anima a gente refletir sobre as consequências de a gente permanecer firme, Nós vemos que ali Deus protegeu eles, para que eles não fossem apedrejados. Nós vamos, quando depois dar um segmento na leitura aí na sua casa, mas nós vemos essa proteção do Senhor e a grande fidelidade que a fidelidade de seguir ao Senhor, irmãos. Saiba que nos levará a lugares imagináveis. Seja fiel a Deus, sendo fiel ao seu pastor, sendo fiel à sua esposa, sendo fiel à sua casa, aos seus filhos. Seja fiel a Deus, tenha aquela sensibilidade, de estar ouvindo o Espírito Santo de Deus, como os grandes homens da história, como Paulo, Pedro, esses homens que ouviam a voz do Senhor através do Espírito Santo.
né? Então, esse é um alerta para nós, irmãos, é um alerta para nós. No livro de Números aqui, nós vemos que Deus protege e guia as suas promessas, né? E guia o servo fiel e sua família. Número de Números 14, 24. No livro de Números 14, 24, diz assim: porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e sua semente a possuirá por herança. Olha aqui, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Então, o livro de Números, anota aí, Números 14, 24, né? Pra você ver, nós estamos falando aqui como Caleb, ele foi fiel. Aqui já começa o Senhor já dando algumas promessas para ele. Deus faz promessa para quem é fiel a ele. E Deus não só faz a promessa, como faz que céus se movam, se preciso for, para que essas promessas sejam cumpridas. Então, olha que coisa interessante, irmãos. Números 14, 30. Números 14, 30, nós vamos ver aqui, que diz o seguinte: não entrareis na terra pela qual levantai a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo, que aqui Deus está falando, olha, tem um povo aí que não vai entrar, esses 10 espias aí, os 10 príncipes, e todos os que são da casa deles, acima de 20 anos de idade, não vai entrar nessa terra prometida. E aqui é onde começa eles vagar agora 40 anos no deserto. E olha que coisa interessante, irmãos, para nós refletirmos. Deus, ele vem, ele faz essa promessa para Caleb, ele faz essa promessa para Josué. Por quê? Porque imagine só, vocês já pararam para pensar, 2 homens fiéis se propuseram: não, nós vamos entrar nessa terra aí, vamos entrar nela, o Senhor prometeu. E eles foram fiéis, irmãos, e eles não puderam entrar por causa dos outros 10, porque Deus era para o povo inteiro entrar nessa terra, não era para um nem dois, era para o povo inteiro. E a gente pensa: nossa, será que Deus foi injusto então com Josué, com Caleb? Por que não deu condições dele entrar? Nós vemos, irmãos, que o propósito do Senhor, ele é um propósito que tem conosco individual, mas ele tem um propósito também no coletivo com o seu povo. Ele faz promessas, eles vão ficar, Josué e Caleb ficou esse tempo aqui no deserto, junto com esses ingratos, com essas pessoas que se voltaram contra Deus. Mas nós vemos que as promessas, Deus fez promessa para eles ficarem ali, ficar o tempo nesse deserto, mas sabendo, isso vai passar, isso é um ciclo, isso é temporário, eu estou por aqui por enquanto, eu sei que tá difícil conviver com esse povo, mas eu vou aproveitar tudo que eu tenho que aproveitar, porque eu sei que lá eu vou ainda entrar nessa terra. Deus me fez essa promessa e eu confio nele, não importa, tudo é o tempo do Senhor. Por isso que muitas vezes, quando nós vemos pregadores falando: olha, é o tempo do Senhor, creia, irmãos, é o tempo do Senhor, tudo é o tempo dele, tá bom? E eles permaneceram fiéis nesse tempo. Vamos ver? Então, o livro de Números 14, nós já lemos o 30, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no 38, Números 14, versículo 38. No 38 diz assim: mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Que coisa interessante, irmãos. Então, todo esse tempo aí, né? Porque o Senhor fala que aqueles acima de 20 anos de idade, eles vão ficar vagando naquele deserto, só que eles iam morrer naquele deserto. Eles não entrariam naquela terra. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Eles entraram nessa terra, irmãos. Nós vamos ver lá na frente, né? O próprio Caleb falando, né? Ele com 85 anos de idade, se não me engano, ele fala que ele tinha a mesma força de que quando foi prometido para ele.
né? Ele tinha a mesma força. E depois nós vamos ver que ele herdou até mais uma parte a mais da terra. Que coisa maravilhosa. E entrou na terra lutando, viu, irmão? Não foi lá, já chegou e não entrou na terra ainda lutando, né? As atitudes de alguns líderes infiéis, né? Até sabem que as promessas são reais, mas não confiam em Deus. São inconstantes e em 40 dias perdem o primeiro amor. Vamos dar uma olhadinha em Números 13, de 25 a 29. Dá uma voltada aqui. Números 13, de 25 a 29. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-se-lhe o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra o que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Que coisa interessante, irmãos. Que coisa interessante. Eles foram aqui, é uma atitude desses líderes infiéis. Eles irem lá, eles colocaram mais os olhos nas dificuldades, irmãos. Mais os olhos nas dificuldades, né? Do que na promessa do Senhor, do que na proteção do Senhor, do que essa mão poderosa do Senhor, né? Como nós vemos no Salmo 40, né? Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Que coisa interessante, irmãos, a gente se aperceber que há momentos que nós estamos no povo de Deus. Aqui ele está falando é do povo de Deus. E quando todos esses milagres que aconteceram, de tirar eles lá do Egito, mas na hora que eles vão lá espiar essa terra, né, nós vemos que, depois nós vamos dar uma olhadinha mais para frente, se não me engano, não sei se é o início de Deuteronômio, nós vamos ver que eles mesmos pediram, né, foram eles que pediram para ir lá. Aí Moisés ouviu eles e falou assim, conversou com Deus, então vai lá, né, vai lá espiar a terra. Partiu deles querer ir lá espiar essa terra primeiro. Ou seja, já estavam não, vamos dar uma espiada. Sabe aquelas coisas que de certo ponto pareceu sábio, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que houve ali já uma descrença, né? Mas peraí, se Deus está junto com eles, irmãos, Deus fez tudo aquilo para eles, né? Fez milagrosamente, libertou eles ali, eles ainda não queriam mais e mais provas sobre isso, né? Então nós vemos aqui, ao ver as dificuldades, né? Eles começaram a ver o que? Gigantes, né? Aí o que acontece? Números 13, 33, né? Se acovardaram, né? Porque quando exílio esses gigantes se acovardaram. Números 13, 33. Diz assim: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Olha que coisa interessante, irmãos. Então aqui se acovardaram. Nós vivemos, irmãos, pela fé. O Senhor Jesus, Ele em nenhum momento Ele nos disse, né, que seria fácil. Não é fácil, não é fácil. Só que nós andamos e nós prosseguimos, e quando nós vamos ver a história que nós temos com Deus, desde quando Ele nos chamou, nós sabemos que há muitas dificuldades, há muitas oposições, mas o mais triste é quando nós vemos que essas oposições, às vezes, elas são internas. De várias formas. Quando você
fala da palavra de Deus, pede para que o seu irmãozinho fiel confia. E nós vemos que muitas vezes eles vão confiar mais nas notícias aí fora. Não que as notícias, não que não houvesse gigante, irmãos. Olha que coisa interessante. Deus em nenhum momento, Deus não focou para eles em gigante, porque já sabia o coração. Deus conhece os nossos corações, tá? Então há muitas coisas que acontecem na vida, na nossa vida. Nós vemos que tem situações difíceis, nós vemos que temos gigantes. Davi, quando foi enfrentar, lá na frente, quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, Davi não estava vendo ali só um homem forte, Davi estava vendo mesmo um gigante mesmo, era um homem grande, né? A Bíblia, os estudiosos, eles entram aí quase 3 metros, 2,90 m e pouco, e a gente vê que era um homem muito forte, né? E nós vemos que ali que Davi, ele pega e ele fala, não, eu vou em nome do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos que eu vou contra você. E esse gigante foi ferido com uma pequena pedra. Depois Davi vai lá, arranca a própria espada dele e tira a cabeça desse gigante. Nós temos que ser assim também, irmãos. Porque nós temos que saber a história. Nós precisamos saber a história, o que acontece na Bíblia. Porque a história, ela faz que a gente se apegue cada vez mais em Deus e viemos a nos corrigir, que quando no momento que nós sentimos que o negócio está muito difícil, nós temos que saber que Deus nos fez promessas. Eu sempre falo aqui em casa e para quem quiser ouvir, Deus tem responsabilidade para conosco, irmãos. Deus tem responsabilidade para conosco. Tá? Não quer dizer que o cristão ele não perde o seu emprego, que ele não fica doente, que ele não pode, que o cristão não pega coronavírus. O cristão pega, entendeu? Pode vir até a óbito, irmãos, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos. Deus faz promessa para nossa casa, para nossa vida, para os nossos descendentes, irmãos. E nós temos promessas além. A própria palavra de Deus diz que, acho que Paulo que diz assim, que se nós confiarmos em Deus somente aqui para nessa vida, nós somos os mais miseráveis, irmãos. Nós temos a esperança de uma vida eterna. Nós seguimos a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, não somente aqui por nessa vida, irmãos. Irmãos, Deus nos proporciona situações que a gente possa suportar algumas situações aqui na vida. Vem alguns auxílios para nós, que às vezes é até um auxílio até que meio que emergencial se precisar. Mas o verdadeiro auxílio que o Senhor nos oferece para nós estarmos atentos é o seu Filho. Que não é um auxílio emergencial, é um auxílio eterno. É algo eterno, irmãos, que nós podemos estar com o Senhor eternamente. É algo eterno, irmãos. Então aqui, irmãos, vamos dar continuidade às consequências do líder infiel. Não podem desfrutar das promessas, não pode entrar no céu, vamos dizer, né, irmãos? Vamos dar uma olhada aqui no livro de Números 14:30, né? Números 14:30. Números 14:30. Deixa eu virar a página. Diz assim: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Os infiéis, irmãos, não vão entrar. Os infiéis não entrarão no reino do céu. Certo? Números 14:32. Porém, quanto a vós, o vosso cadáver cairá neste deserto. Irmãos, Deus, ele tem o amor de Deus por nós, ele é infinito. Mas nós temos que saber que para com os infiéis, Deus também tem uma ira infinita. Como assim? Calma, irmãos. A palavra do Senhor diz que para aqueles infiéis há um fogo eterno esperando por eles. Não é um fogo de 20 dias, 15 dias, não, é um fogo eterno, irmãos. Né? É algo eterno. Lembra lá no finalzinho de Mateus, na hora que Jesus está fazendo ali um sermão praticamente escatológico, falando sobre a sua segunda vinda, né? Como que seria, olha, fique atento, isso, aquilo. E aí lá no final ele fala, olha, vocês têm que estar aqui
atento que se vocês fizerem isso, né, vocês vão ser salvos. Aí ele fala para nós, sobre nós, olha, tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, né? Estive doente, fosse me visitar, estive preso, né? Está falando de todo aquele um olhar pelo outro, o amor verdadeiro. Mas aos contrários que não fizeram isso, né? Os que fizeram, vai falar assim, olha, vendes benditos do meu Pai, entrar, né? Pelo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas os que não foram encontrados nesse amor genuíno, não foram encontrados fiéis ao Senhor, né? O que aconteceu, né? Então ali essa maldição eterna. Então, irmãos, dando seguimento aqui, vamos dar uma olhada aqui. O líder é punido mais severamente do que os seus liderados. Vamos dar uma olhada? Números 14, 37. Lembre-se, irmãos, nós estamos falando um pouco sobre liderança, tá? Números 14, 37. 14, 37 diz assim: aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Olha que coisa interessante, irmãos. Aqueles homens ali, aqueles 10 ali que foram, né, foram 12, mas aqueles que estavam ali inflamando ali, né, ou que inflamando ao povo, eles morreram de praga perante o Senhor. Mas nem esperou ficar mais tempo ali na terra, não. O Senhor já os eliminou ali, né? Então nós vemos, irmãos, que é um grande tratar, né? Há uma grande responsabilidade, né? Se não me engano é Tiago que fala, olha, se você deseja o episcopado, grande coisa o Paulo que diz isso também, mas saiba de uma coisa, né? Olha, saiba que nós seremos mais severamente cobrados, né? E realmente irmão, quanto mais dado mais cobrado nós seremos, não é verdade? Bom, Números 14